E essas nomeações aí desse Adiló para o governo, vamos conversar sobre essas coisas primeiro, né? Sobre essas situações aí, dessas nomeações malucas, né? Assim, ó, eu vou cortar aqui na frente do Paulo, né? Nada de conchavos, todos os técnicos, né? Todos os secretários com perfil técnico, né? Gente que entende em esgoto trabalhando na farmácia, gente de obras trabalhando no sistema de águas, tá assim, currículos técnicos, né? E Nossa. claro que a coisa está indo cada vez mais. Eu E o vi, cara eu das Vergonha. águas, e o cara das águas querendo flexibilizar a lei de manutenção, né, a lei que protege os mananciais, né, quer flexibilizar. Eu fiz um post onde eu disse que me cheira muito mal, e me cheira muito mal. Não tem que flexibilizar, tem que preservar o máximo que se puder. mas é claro. Já é interesse de loteador, interesse de construtor, interesse de investidor, de especulador. Ele começou bem o CEUs no Samai, né? Muito bem que começou. Nossa, Aí Paulo. outra, na página dele, o que ele posta, se você comentar, só ele vê. Não é aberto ao público. É transparente, que o isso? prefeito dele tanto falou, né? É bem isso aí, quer dizer, começaram mostrando que são realmente, que sempre foram, né? Nossa Senhora. Eu tive a oportunidade, na campanha do Ivan, de visitar com eles aí, né? Com ele, com a Tati, alguns mananciais, alguns córregos, né? E a situação é horrível, né? Horrível, horrível, horrível. Quer dizer, flexibilizar uma questão dessa é imprudente demais, né? Imprudente porque a Tinha gente que sabe que um convencer, né, hoje é doutor? água. Tinha que vale, fiscalizar, não quer flexibilizar. Mas é claro, aí é óbvio que há interesses, né? Tem interesses de construtor, de loteador, de especulador, e o secretário, o diretor do Samai já sai dançando essa, já tira, sai, né? Como diz, tira um lado aqui para ver o que repercute. Então, vai ter muita gente contrária, que tem que preservar esses mananciais, não flexibilizar. Eles têm que flexibilizar a transparência deles, a falta de transparência deles. Assim, ó, quando houve aquele problema na enchente ali, o complexo da Albó, certo? Ali, é claro que eles já estavam preparando para o pior, né? Quando explodisse aquilo ali tudo, pelo amor de Deus, ia ser uma desgraça. E já estavam com o papo. Ali me parece que em torno de 5 a 8%, tá? Mais para 5 do que para 8, que é ocupada a água do complexo da Albó. Então, assim, ó, ali eu vejo que eles deveriam usar, tá? Ali eu vejo que eles deveriam usar aquilo ali. Preserva aquilo ali. Aquilo ali é lindo, pelo amor de Deus, aquilo ali é um troço fantástico. Tem um parque, tem o Ecoparque, que antigamente trocaram de nome, isso, aquilo outro, né? Mas é um troço bem bacana. É isso aí. Bom, gente, a gente já começou, na verdade, né? Vamos embora. Já vamos embora. Não tem abertura, não. Vamos embora. Estamos aqui reunidos, o capítulo por uma pesquisa melhor. E o assunto é política, né? A gente teve... Eu até queria puxar nesse... voltando a essa questão que vocês falaram aí de escolhas, eu queria puxar a questão dos subprefeitos, né? Os subprefeitos aí, teve até a vereadora de novo que se manifestou que a escolha não foi nada do que combinaram, né? Se vocês quiserem comentar. Alguma novidade? Não. Mas só não tem novidade. Ele prometeu na campanha que não pode, agora não vai cumprir. Pois é. Prometer que não pode, não é da alçada, é aquela questão, má negociação, quer dizer, você falar depois que a coisa está feita, também é fácil, né? Agora, assim, tinha que ter uma negociação. Se você não tem poder sobre aquilo, sobre aquela decisão, você tem que negociar para você. Não tinha nada acertado, de certa forma, né? Isso tinha que ter sido acertado, que a escolha deveria, igual acontece aqui em Brasília, uma época tentaram colocar por eleição os administradores regionais, mas não deu certo, né? Não deu certo. Agora, esses conchavos, eles sempre existem, né? Sempre esses políticos, eles colocam as pessoas em pontos-chave. Então, tem que ser pessoas de confiança dele. Não é democrático isso, né? Não é democrático. Para quem acompanha, vê que não é.
eles colocam um cara que vai interessar mais aquele governo lá. A verdade é essa. O que eu tenho aqui, eu já fiz, inclusive, antes da campanha do senhor João Ues, ele estava no programa da Lisete e ele me disse, ele me passou o número do WhatsApp dele, que ele sabe que eu tinha, né? E eu passei a tal da demanda que eles dizem, né? E a resposta que eu tive é que eles não poderiam vir aqui porque eles não tinham, como se diz, condução, um motorista. Salientando que é 2,5 quadras do SEMA que eu moro, tá? Continua o assunto, vamos lá. Não, o que eu acho é isso aí, quer dizer, para mim é uma insanidade alguém falar em flexibilizar a legislação que se tem sobre preservação das águas, preservação das áreas ambientais, das áreas aquáticas da cidade. Isso aí é loucura hoje em dia, loucura. Arroio poluído, riozinho poluído em Caxias, o cara quer flexibilizar. Então, essa proposta é interesseira. Não adianta você trancar lá as redes sociais dele, que não aparecem nos comentários, é interesseiro. Que sabe para quem? Para amigos dele, parceiros, para amigos dele, construtores, para amigos dele, loteadores. Entende? Eu só não sei se eu tenho amigos de investidores. Né? Paulinho. Investidor chama, como eu falei há pouco, agora me esqueci. Paulinho. Não pode ser, para mim é um assunto encerrado, não se discute mais. Deixa como tal e endurece mais essa preservação. Não pode. Imagina que nem tu falou acompanha, do avô, que o programa vai avançar mais. Assim, ó, acompanha quem visitou ontem a prefeitura, várias secretarias. Acompanha, depois tu me diz. Eu não sei, eu te passo. Depois eu te passo. Eu não quero. Mas essa gente não vai prosperar de graça. A gente vai tentar comer mais lugar perto dos mananciais, eu vou berrar. É o fim. Porque isso é interesse da população, isso é saúde. É saúde e também se preocupar com o futuro, né? Não. A água é um bem muito precioso para ficar brincando com isso. A gente aqui em Brasília, que passou por racionamento de água, coisa desse tipo, a gente sabe. Entendeu? Quando você vai procurar, não tem. É um negócio complicado, sabe? Racionamento de água. Então, assim, preservar esses mananciais, essas coisas. Eu acho, na minha humilde opinião, que antes de pensar em flexibilizar ou de construir uma nova represa, ele devia olhar os dados que dizem que 50% ou 49% ou 50% da água de Caxias se perde na rede. Ela é perdida na rede, entendeu? Então, assim, a água que é captada e distribuída, 50% se perde na distribuição. Não seria mais fácil resolver isso do que construir uma outra represa ou querer flexibilizar as áreas que já existem? As áreas de captação são importantes, né? Que elas sejam mantidas do jeito que estão. Essa é a minha opinião, né? Não sei se vocês concordam. Eu concordo. Assim, ó, se vocês analisarem, tá? Eu acompanhei. Eu sou o tipo do cara assim que se eu estou andando, eu vejo uma confusão, eu paro, certo? Quando eu vinha de Flores da Cunha no sábado, eu vi aquele tumulto ali no São José, eu parei, né? Eu entendo assim, eu vou dizer assim, bem pequenininho, uma coisinha bem pequenininha de metalurgia. Se vocês vissem o trabalho que fizeram ali, é o tipo da coisa assim, né? Dá um jeitinho e depois explode, certo? Então, assim, ó, é muita manutenção, é aquela coisa assim, pô, tchê, hoje em dia tu tá em 2025, tu tem previsão da ruptura do material, quanto ele vai gastar, ali corre água, assim, e tem atrito, gasta, mas assim, é estupidez, são técnicos que eu não sei de onde que vem aquilo que eles fazem. Tu te apavora. Tem locais que eu sei, tenho certeza, no Sagrada Família que abriram 7 vezes. Ó, 7 vezes. Quem que paga isso?
Eu fiquei impressionado aí que essas E obras aquela aí... história que surgiu durante a campanha que tinha empreendimento que jogava o esgoto do empreendimento no piscinão. Eu tenho que esclarecer isso. Não vai esclarecer? Pois é. Isso, assim, ó, a gente está batendo em cima. Eu sei, mas eu não posso pegar o pessoal pela orelha e dizer, aqui tem problema. Mas Mas e aí vamos não ver. vai. O problema tem. Né? Problema tem, mas agora quem que vai fiscalizar? O homem arrumou tudo. O homem, assim, ó, ele esquematizou de uma maneira tão medíocre que assim, ó, o que vai fazer os vereadores? Me explica. Quem que vai se botar contra a prefeitura? A prefeitura é uma galinha dos ovos de ouro, né? É verdade. Agora, O Samay. São os 4 que votaram contra a chapa que assumiu, eu acho. Por falar nisso, um deles, o Iago, hoje teve no centro, ou teve aonde que eu vi um vídeo dele lá, mas eu não compreendi onde é que ele estava, que foi às 4 ele estava numa UBS pequenininha ali e tal. O UBS, não, perdão. Eu não sei não, aonde é. me parece que foi ali próximo aos bombeiros. Ali. Me parece que foi ali. Tá? Eu comentei com ele sobre o César, que eu vou com ele. Eu vou tomar liberdade, vou com ele para a gente dar uma olhada nisso aí, porque acredito que seja um dos únicos que esteja a fim de botar o dedo na moleira do pessoal. Então, gente, eu tentei colocar aqui no chat da conversa, mas saiu meio quebrado esses dados que eu estava falando para vocês. Caxias, a princípio, pelos dados oficiais, ela tem uma boa coleta em relação a bom esgotamento sanitário. 91% da cidade tem esgotamento sanitário. Mas o volume de água consumido, a perda calculada é 47,8%. 47,8% da água é perdida dentro desse volume consumido. Então, assim, eu acho que isso é muito mais urgente do que você construir outra empresa. É você cuidar da malha que você já tem, né? Eu acho que isso é a prioridade. Um dado bem alarmante isso, né? O que eu estou vendo agora, Sara Borges, 4586, kkkk, parece piada. Eu também estou vendo. Teve uma Fran Matos aí, que falou também. Tem outros, vários falando sobre essa questão da pressão da água, fuga da água aí. Água em fuga é o grande problema da cidade. Ninguém corrige, diz o outro, né? Agora, para querer já flexibilizar, para começar a ajeitar, aí vamos ligeirinho, né? Vai cuidar do esgoto que joga do piscinão, que o Ivan diz, ó. Vai lá cuidar dele. Aí não vai. É isso mesmo. Paulo, tem mais coisa, tem muito mais coisa. Eu vou só fazer um parênteses aqui. A gente está tendo audiência aqui em Brasília também, que várias pessoas que eu conheço já conhecem vocês aí, sabe? Já vê, pô, esse programa está fazendo legal e tal. Eu acho que está fazendo mais barulho do que o escritório, sabe? Que estão querendo montar aqui em Brasília. Tem mais representantes de Caxias do que o escritório. Porque o pessoal aqui está assistindo os nossos vídeos, sabe? Eu vejo aqui, vai ter um efeito muito maior. Outra piada. Isso aí é uma piada. Isso aí é uma piada. Chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. O escritório? O escritório em Brasília. Representação em Brasília. Pois é, o Paulo falou alguns recados aqui, deixa eu falar mais alguns aqui. Bom, a Fran Matos confirmou, o Iago esteve na UPA. O Alexandre disse, esse problema é falta de manutenção preventiva e falta de técnica. Se houvesse uma simples mensuração de pressão, o vazamento seria detectado na hora. A Sara Borges disse, parece piada. E o Aloir falou, boa tarde, nada mais me surpreende. Teve também o Rodrigo Stragliotto, que entrou aqui, deixou um abraço, né? Eu acho que ele já teve que sair, mas ele até comentou, acho que agora eu entendi porque o João Luiz prometeu água na terceira légua. Será que ele já sabia que ia para Samay, tinha vaga prometida? Pois é, né? Vai saber, né? Sim, ó. O Luciano Drum fez uma pergunta aí, né? O Drum, que eu até conheço. O Luciano Drum perguntou quem será o cara do escritório em Brasília. Eu acho que não foi nomeado ainda, né? A gente não tem nem ideia, né? Bookmaker Mauro Pereira.
Falou-se no Mauro Pereira. Eu, Tá, mas não está confirmado ainda, né? sugeriria o Ivan. Seria um bom cara para tocar. Mas... Quem? Seria. Até Assim, ó, eu vou dizer o Paulo hoje levantou para ficar dizendo É que o Paulo bobagemzinha aí. dormiu hoje, ele está na eu praia sempre e tirou uma digo bobagem, né? siesta. Paulo, colocar o imagina italiano. eu em Brasília, Paulo. Primeiro não que o cara me diz é um tapa no meio da orelha. Já Cadeia. derruba. Não ia prestar. Não ia dar certo. Deixa eu colocar italiano uma sangue coisa para quente. irritar bem o Ivan. Vamos lá. Uma coisa do PL, interna do PL. Vamos lá. O PL tem um assessor nomeado na bancada, que foi assessor do Fantinel, que Certo. foi CC do Adiló, que é da Democracia Cristã, um partido que apoiou o Adiló, está na bancada do PL. Vocês vão juntando os fatos aí por onde andou. E esse cara, segundo me informaram, não é filiado ao PL. O que é uma, vamos dizer assim, que é uma afronta ao regimento interno, né? Quer dizer, o cara vai ser assessor do partido, da bancada principalmente, tem que ser filiado. Já foi do Fantinel sem ser filiado, primeiro erro aí, né? E o cara agora foi para a bancada sem ser filiado, que é o João Dreyer. João Dreyer, uma coisa João Dreyer, assim. depois tem lá Leonardo Endrich, e tem lá um Humberto que não consegui ver o sobrenome. Os 3 assessores da bancada do PL. Tá. Então, se esse sujeito, esse cidadão, foi assessor do Fantinel, errou a bancada lá na época dela de não cortar o cara, não fazer isso filiado. Então, eu gostaria, se pudesse me mandar uma cópia da filiação dele ao PL, o carimbo do cartório eleitoral, com a data que ele se filiou ao PL, ou então que assumisse que tem lá no PL, teve com o Fantinel, e agora na bancada um cara que não é filiado ao PL, que é do partido chamado DC, Democracia Cristã, e que está lá. E aí? Como é que a bancada responde? Isso é coisa da bancada, né? A bancada que escolhe e a bancada que comunica a Câmara. A bancada, o líder que comunica a Câmara. Na época lá, não sei quem era o líder, no tempo do Fantinel. Mas a bancada tem que aceitar a indicação do vereador. Então, no tempo atrás, não sei quem era na bancada, tinha que ter aceito o cara. E agora, na bancada, que o Iago é o líder, tem que ter aceito o cara. Então, que a bancada vai esclarecer. O cara é ou não é filiado ao PL. Se não é filiado, infringe o regimento do partido. Tem uma pergunta aqui. Paulo, onde no estatuto diz que precisa ser filiado? Você perguntou se a filiação foi encaminhada? Não, o que eu estou perguntando, porque na carta aquela que deu a confusão toda do Scout, do seu Tcherine, que ele está lá escrito. E lembrando tal que todo e qualquer assessor... Na carta, né? Sim, é verdade, Paulo. É a bancada. Quem aceita é a bancada. Agora, quem disse que tem que ser filiado não foi o Tcherine daquela carta que ele mandou indicando o Scout, aquela moça, onde ele deu, e eu li muito claro lá, onde ele deu que tem que ser filiado lá, de fato tem que ser filiado ao partido. Então, dá a entender que sim, tem uma né? determinação, e aí? Dá a entender que sim. Em tempo, agora já que entramos naquele assunto, né, que deu uma pequena confusão comigo, hoje é terça-feira e foi deixado um período aberto, né, onde ele disse que eu ia ter que me retratar. Eu ainda estou esperando a documentação do menino lá do Scalco, né? Eu vou dizer menino porque ele deve ter metade da minha idade. Então ele que mande a carta, mande a documentação e daí sim eu me retrato sobre o que eu falei, tá? Então isso aí é um assunto que hoje é terça-feira e até agora nada. A Nádia Piovesan está com a gente e comentou, talvez tem gente que não queira filiar ele, essa pessoa aí. Eu não sei, tá? São conversas de bastidores. Disseram que tinha uma demanda de pessoas pedindo filiação meio parada lá, né? Não teve esse papo, Ivan? Tá, isso aí também foi me confirmado que assim, ó, o menino, né? O menino não estava aceitando filiar ninguém. Então. Então fica assim uma coisa. É por birra. É por birra. Eu não entendo. Deixa eu falar uma coisa para ti, Ivan. Eu recebi aí um áudio de um cidadão que me pediu para não usar, onde ele disse que esse Dreyer aí é que segurava numa pastinha, esse Dreyer que era o responsável pelas filiações do PL, e também segurava numa pastinha e não filiava ninguém. Então são 2 segurando a filiação do PL. Pois é, aguardamos esclarecimentos.
Presidente do PL, senhor Maurício Scalco, pelo que me consta, é o senhor o presidente. Mais uma para o senhor responder para nós. O Não, porquê mas que não... essas nomeações são os líderes de bancada. Quem era o líder quando o Fantinelli indicou o cara e quem é o líder agora quando indicaram o seu João Dreyer. Tá, mas eu estou perguntando para o Scalco. A bancada que indicou, então, a bancada, quem era, tem que responder. Se era o Scalco, ele que responda. Agora é o Iago, ele que responda. Aquilo que eu falei, mande a filiação do cara na PL e acaba toda essa zoeira aí. Então, eu já estou botando aqui, senhor Scalco, por favor, junto com a documentação que eu tinha que, como é que eu vou te dizer, me retratar, manda também o porquê do Dresch ali, sei lá o nome desse cara aí, também não gosto muito dele, né? João Dreyer. Tá? Então, assim, ó, manda a tua filiação. Vamos ver o que vai dar. Esse cara aí também... Mas tu que é amigo, não vai pedir para o Iago também mandar agora? Assim, ó, ele já está no ar, ele já está ouvindo, o advogado dele está ouvindo ali, tá? Outra coisa que eu queria deixar assim claro, tá? Em relação a vereador, secretário, diretor, primeiro escalão, segundo, terceiro, senhora, bispo, isso, tá? Como eu tenho, assim, uma amizade bacana com o pessoal... Eu tenho muita abertura com eles. Eu vou pedir isso aí para ele, tá, Paulo? E assim, ó, eu agradeço os 4 secretários, tá? Os 4 secretários que botaram a secretaria deles à disposição. Olha, se tu tiveres algum problema, alguma coisa, por favor, entre em contato com nós que a gente vai tentar resolver a demanda que tu pede. Então eu vou aproveitar o Iago, como eu pedi aquilo que tu me pediu para lá no CES, né? Que eu vou com ele. Tá? Esse negócio que tu solicitou ali do seu João. Meu Deus. Dreyer. Não, eu conheço a fera. Conheço a fera. Obrigado. A coisa é simples, a coisa é assim. O Fantinel teve ele como assessor, como CC na Câmara. Então tem que ver naquela época se ele era ou não era afiliado. Se ele não era afiliado, é a falha do Fantinel e a falha da bancada que deixou o cara de assessor. Muito bem, Sim. O cara agora é assessor da bancada, foi promovido. Tem que ver, então, se ele é o assessor da bancada, ele é. Agora, ele é filiado ou não é? Quem indicou para a bancada agora que tem como líder o Iago. Quem era o líder lá no ano passado? Olha, tem o Tomasi, que é advogado, né, Ivan? O Tomasi é o advogado do Iago, está respondendo. Todos da bancada já estão com as filiações encaminhadas. Paulo, deixei a porta aberta para qualquer dúvida, é só entrar em contato. Portas abertas para todos, como sempre. Então, ele disse que está todos com a filiação encaminhada. Mas o Scalco não assina? O Scalco não assina? Isso aí, para mim, o doutor sabe bem o que se chama. Isso aí chama-se o jus esperneante. Entendeu? Jus esperneante, isso aí. Estão todas encaixadas. Eu quero saber se era afiliado quando foi assessor do UIS e se é filiado agora quando botaram para assessorar a bancada. É simples. Não tem enrolação, não tem portas abertas, doutor. É pegar a filiação dele lá na Justiça Eleitoral em Caxias, com data, com assinatura, com carimbo, e mandar, tá aqui, ele era afiliado do tempo do curso. Era afiliado, você tem que falar também, era afiliado do tempo do Fantinel, não era afiliado, agora do tempo já é afiliado. Só isso, é simples. Porque, segundo aquele comunicado interno do Tchellini lá ele diz que todo assessor no PL tem que ser filiado. Só isso. Isso é informação fácil, porque nos sites do TSE tem como você buscar. Eu não sei se é pelo CPF, mas assim, você pesquisar se você, inclusive, está afiliado em algum partido político, né? Você entra lá e vê se tem alguma filiação ativa, né? Coisa desse tipo. Então, assim, é só procurar, né? Mas o doutor há de concordar comigo que é uma tarefa simples para a bancada do PL. Por ser Fantinel. É uma tarefa muito simples. Pegar a ficha de filiação do cara e já está aqui, ó. Mas não aquele, sei lá, na pasta. Eu quero ver da Justiça Eleitoral de Caxias, eu quero ver, não da pasta. Olha, outra pergunta que eu quero te fazer, que eu deixei em aberto para o Scalco, aquela carta que ele mandou, aquele papel que ele mandou para mim, que inclusive eu disse para mim, não adianta mandar, aquilo lá também eu disse, me traz a veracidade daquilo ali morreu o assunto. Talvez o gordo aqui, né? Talvez eu o acho gordo que tu tem razão, tem que verificar a autenticidade. Mas e por que ele não se pronuncia?
Ivan, não pergunta para mim. Eu sou amigo dele, eu gosto dele, não pergunta para mim. Não, mas parei, Paulo, a gente está debatendo em quatro. São quatro pessoas. Só que eu vou dizer, eu acho que ele está sendo lacrado em razão, vou dizer, do caminho para a eleição de 2026. Querem lacrar ele agora para o caminho ficar aberto. Minha opinião. Mas assim, eu respeito a tua opinião. Eu respeito a tua opinião, só que eu não sou obrigado a concordar com ela. Claro que não. Então, que o Scalco, que alguém lá, pegue uma forma de comprovar uma declaração do Cherini, o Cherini te mande o ato, dizendo que não, que foi ele que assinou e pronto. Como o pessoal da bancada agora, o Iago, que é o líder, faz certo. Aqui o cara está afiliado ou não está. É simples. Por que complicar? Para que brigar comigo que tu quer? Pare de brigar comigo. Sim. Não, ninguém está brigando contigo. Mas eu acho só uma que coisa tu tem razão. Só uma coisa que eu acho que queria deixar claro aqui é o seguinte: na verdade, essa questão de desfiliação, né, o que vale é a sua última filiação eleitoral. Então, assim, você não precisa fazer uma desfiliação, a gente que não está participando de cargo nem nada. O TSE já é bem... Vale a última filiação que você fez, entendeu? Então, assim, se a pessoa estava num partido, por mais que esteja ali, você foi e se entrou em outro partido, vale a última filiação. Isso já é uma matéria pacífica, sabe? Dentro do TSE. Então, assim, não há necessidade da pessoa, às vezes, chegar e falar, olha, eu vou sair desse partido, me desfilia aí porque eu quero entrar em outro. Não é assim. Vale a última filiação. Tiago Arebalo comentou, o Bressan falando mal do tribunal e agora é carguista. KKKKK. Sara Borges, a mim parece que o PL está com muitos problemas e a executiva não é feita de uma só pessoa. O Alexandre perguntou, desculpa a minha ignorância, mas filiado ou não impede o cargo? Aí o Tomasi respondeu, não há obrigação do estatuto de se filiar, mas os pedidos foram feitos voluntariamente. Vamos combinar, obrigar alguém a se filiar para contratação é coação. Tá? Então, assim, eu acho que é uma recomendação, não uma obrigação, mas eu acho que isso varia de partido para partido também, né? Tem partido que tem no estatuto isso, tem partido que não tem, cada um tem, eu acho que tem os seus critérios. Mas segue lá, Ivan. Assim, ó, quando eu fui me filiar nesse partido aí que eu concorri, tá? Nesse Opala, 78 reformado, né? Na hora da filiação, eu colocar no meu CPF e apareceu que eu era filiado ao PRD. É uma coisa assim, PRD. Eu tive que ir até o cartório, tá? E para mim me desfiliar, eu era obrigado a ter a concordância do presidente do partido, que se chamava Melete. Então, assim, foi uma burocracia de uma semana, tá? De uma semana. Ali houve, assim, problemas, assim, uma coisa nojenta, tá? Uma coisa nojenta. Mas, tudo bem, saí fora daquilo ali e tal, e graças a Deus, eu saí de um buraco e entrei num outro, mas também daqui a pouco, esperando apenas uma definição, uma resposta, que fazem mais de 60 dias, uma resposta do tal do Partido Novo, né, do Conselho de Ética, que eles me deem. Porque assim, ó, me boicotaram em tudo, não falam comigo, fazem as coisas tal, e o idiota, né, esperando a solução dele. Mas, depois do dia 17, vem o dia 18, e aí nós vamos conversar como é que a gente vai fazer isso aí. Por falar nesse partido aí, até lembrei que essa semana andou circulando um vídeo, né, que parece que teve alguém do partido que aceitou um cargo de secretário lá em Porto Alegre, né? E o vereador que fez o vídeo até comentou assim, nossa, o Novo está flexibilizando os seus princípios, né? Não foi uma coisa assim, Ivan? Foi assim. Aconteceu? E, inclusive, eu tenho várias ligações do pessoal querendo conversar comigo, porque eu fui um dos únicos que deu de frente com o Novo. Agora eu vou dizer o nome do partido também, que se lasque, né? Usaram o meu nome para fazer campanha política, então eu posso usar o nome dele. Várias pessoas me ligam, como é que foi, como é que não foi, vem aqui, vamos conversar. Então, assim, ó, eu vou reunir o pessoal, tá? Eu vou reunir o pessoal. O meu jurídico, daqui a pouco ele está aí, o cara agora só vive em Brasília, né? Daqui a pouco ele vai junto comigo e a gente vai ver o que pode ser feito com isso. Porque assim, ó, se existe meia dúzia de palhacinho ali que batem palma para certos, eu não bato palma, tá?
E não me interessa ser presidente, vice-presidente do PL, do Novo. Assim, ó, para mim, eu tenho uma conduta. Branco é branco, preto é preto. Sim é sim, não é não. E o resto, tchau, né? Porque se a gente começar, vai daqui, vai dali, vai de lá, daqui a pouco vai virar uma zona de risco, como eles estão fazendo, né? Pois é, a gente sonha com esse dia, né? A gente sonha com o dia que os técnicos sejam contratados para fazer a condução das políticas públicas aí, principalmente quando a gente fala de executivo, né? Quando a gente fala de secretarias, a gente vê ali que nós comentamos isso na nossa live da semana passada, né? Sobre os secretários que foram nomeados, e agora veio essa segunda leva dos adjuntos, né? Estão faltando nomear 4 ou 5 adjuntos ainda, mas a maioria já foi nomeado, e a gente vê ali que muitos ficaram na eminência parda, né? Muitos secretários que foram secretários na gestão anterior, agora estão voltando como adjunto, né? Que é o caso da saúde, que é o caso do trânsito, né? Ivan, não sei se tem mais algum, não me vem de cabeça. Urbanismo. Mas, enfim, a gente vê que fica assim, aquela acomodação política, né? Eu deixo a pessoa que estava e coloco uma outra, né? E fica aquela acomodação política e eu agrado os dois lados e vou encaixando. Isso, bem lembrado. Que o Paulão fala muito. Aqui do urbanismo também, o que era antes ficou como adjunto e colocou um outro, né? No caso do urbanismo, colocou o rival, né? Colocou o adversário, né? O partido adversário da secretaria, mas é isso aí. Mas olha mais no trânsito. O que assim, me perdoa, o que o cara, nada a ver, pelo amor de Deus, mas o Fiuza no trânsito, o cara, um dentista dentro da Secretaria de Esportes, conheço o Gabriel Citon, o menino vem há anos fazendo um trabalho bacana, tiram ele para acomodar o Cadore. Cadore é aquele que foi mal educado contigo lá na Câmara, Paulo. Teve resposta nas urnas, não se reelegeu, agora dependendo do empreguinho, que a gente diz, um dentista trabalhando em esporte de recreação, não entende nada. Aquela tal de Tati Frisso, pelo amor de Deus, o que é isso, minha gente? De rainha da festa, leva para a Secretaria de Cultura, né? Assim, ó, subprefeitos indicados pelo MDB, caraca, assim, ó, então vamos fazer como tinha um cara que sempre dizia, né, os conchavos, tira o dado, tu acertou direitinho. É uma palhaçada em cima de palhaçada. E os caras riem na tua cara. Estão rindo da cara deles, né? Eles que votaram nele. Sim, mas só que pinga na conta 18, 15, 12, na conta deles. Eles não têm vergonha na cara. Aquilo que a gente falou, o cara se elege vereador e nem assume. Assume e vai para a prefeitura. Aí pega o suplente. E tira o suplente e pega o segundo suplente. Então, como é que eu me sentiria super chateado se o cara que eu votei vereador saísse da Câmara? Eu votei para vereador, não votei para secretário. Outra coisa que eu li o recado aqui do Tomasi, gosto assim, ó, tu pode dizer que é meu amigo, isso, aquilo, mas assim, ó, é um dos únicos vereadores que eu pego o telefone e ligo, tchê, isso aqui tá assim. Em questão de 15 minutos a resposta vem. Tem outros vereadores, essa Tati Frisso foi uma que apoiou aquela, desculpe se eu posso falar ou não posso, aquela aberração ali no Ordovaz. Então, assim, caraca... O Tomás está comentando isso, a Frisso defendeu aquela aberração da exposição que ofende os cristãos. O professor Dalzotto comentou, o Gabriel Citon é uma das pessoas que mais entende de esporte do Rio Grande do Sul. Sua vida sempre foi voltada ao esporte, né? Então, assim, tinha uma pessoa boa ali, né, que foi subjugada por uma acomodação política. É isso que a gente fala, né? A questão da necessidade. Uma vez eu comentei isso com o Scalco quando a gente ainda estava lá na pré-campanha, que eu achava que uma coisa legal que o Bolsonaro tinha feito quando ele assumiu a presidência da República, eu trabalhei alguns anos lá em Brasília, trabalhei no Ministério também, é que ele tentou colocar perfis que juntassem um pouco mais as coisas, que juntassem o técnico com o político. Então, assim, por exemplo, na pasta de agricultura, ele colocou na época a Tereza Cristina. A Tereza Cristina é uma senadora, era uma deputada senadora, mas ela entende muito do agro, né? Então, o ideal é que eles pudessem trazer nas secretarias
pessoas que juntassem as duas coisas, ou se não juntam as duas coisas, priorizar o técnico, né? Mas isso é utopia em Caxias do Sul, é utopia. Infelizmente, a gente vê cada vez mais que é utopia, né? Vale você ser amigo do jeito, né? O resto que se exploda. Farinha não é... pouco, Eu acho que o professor... primeiro, né? Eu fico estarrecido, que... eu fico estarrecido, doutor, com o prefeito ir para o debate na televisão e dizer que a escolha do subprefeito será feita pela comunidade. E agora forja o esqueminha, forja o esquema para a vindicação de quem ele quer, como ele quer. Então, isso Paulo, é como o Nespolo quer. Nespolo. Que diz que é o vice que não aparece, mas que faz todos os conchavos, né? Não, é o cara que senta na frente de todo mundo. Agora, eu me admiro o partido dessa menina ali da menina não, da Sandra, tá? Pelo que eu ouvi falar, eu não estou nos grupos porque eles me tiraram fora. Também não sei porquê, né? Eu ouvi falar que o Nespolo andou cogitando alguma coisa com o Novo, isso, aquilo outro, e não deu certo. Tchê, por favor. Por favor. Então, assim, o Stragliotto aqui embaixo estava na nossa live há pouco, saiu porque ele é um cara que se puxa, tá? Também, é o tipo de coisa assim, eles vão botar, não, é esse cara que vai ficar aí, pronto, deu, acabou. E todo mundo fica com aquela carinha, de manhã fazem a barba, passam gimo cupim, né? E tchau, vamos trabalhar e pronto. A gente estava falando do assunto das subprefeituras e, infelizmente, a gente teve um problema aqui na queda da live, mas o Stragliotto, ele tinha comentado que lá na comunidade dele também, na Vila Cristina, a população também, assim, não teve aquela participação que foi o prometido. Então, ele fez um comentário no mesmo sentido da Sandra. A Sandra abriu mais, expôs mais essa questão. Ele tinha comentado com nós, assim, mais informalmente, né, Ivan? Que lá a comunidade tinha falado alguns nomes, como a Sandra relatou ali, e parece que esses nomes não foram nem considerados, né, gente? Então, mas assim, ó... Até que ponto eles acham que a comunidade é boba, né, e não está enxergando esse tipo de coisa, né? A comunidade pode até aceitar, mas que ela está enxergando, ela está, né? Me desculpe. Posso te fazer uma pergunta? Essa Sandra votou a favor ou contra do pessoal aqui que entrou agora nesse ano para comandar a Câmara, o Lucas Carenato do PT? Votou a favor, eu acho. Engraçado, né? Só teve 4 votos contra. Só teve 4 votos contra. Engraçado, né? O aumento de salários. O único que não votou foi o Scal, porque ele deu uma de malandro, isso ele comentou, ele caiu fora, botou a Isabel lá, ela foi lá e aumentar os salários, aumentar o número de pessoas para trabalhar de assessores na Câmara. Tá, mas essa votação não foi agora. A da Isabela foi no ano passado. Sim, o aumento... Foi agora. Mas não agora nessa gestão. Não, foi agora no final do ano, Ivan. Mas então, e ela votou a favor ou contra? Ela não. Perdão, o pessoal do Novo. Votou a favor. Queridos, né? Votou a favor. Parece então, que teve um papo de que disseram que não adiantava votar contra, que ia ser voto vencido. Então, que não mas esse papo é de um babaca que fala aos 4 cantos e todo mundo bate palma dele. Pô, para. Bota a gente séria a trabalhar nisso aí. Bota a gente séria a fazer isso aí. Desculpa. Um pouco complicado ali também, né? Porque, assim, a gente tinha uma crença de que ali era diferente, mas, assim, a gente já está vendo negociação em Porto Alegre, a gente já está vendo que falam que tem processo seletivo para gabinete. A única vereadora que eu vi fazer processo seletivo em gabinete aqui em Caxias do Sul foi a Daiane Mello. Se você procurar nas redes sociais dela, ela publicou lá, está aberto o processo seletivo no meu gabinete. Ela é do PL, ela não precisava nem fazer. Os outros partidos por aí que dizem que fazem, eu não vi fazer. Então, assim, fica o dito pelo não dito, né? E assim toca o baile, toca a música, daqui a pouco estão todo mundo comendo churrasco junto. Eu vou pedir para o Iago e a assessoria dele sobre a festa da uva. Pode ficar tranquilo. Porque, pelo que eu sei, naquela audiência que nós fomos, foi o Scal que pediu, que conseguiu, não sei. Mas ele foi o Scal que pediu. Foi o Scal que o Zanquinho, eu acho. Mas eu quero ler só mais uns comentários aqui, pessoal.
Nós estávamos comentando aqui, o professor Dalzotto comentou, né, que cada vez fica mais difícil, né, cada eleição que passa fica mais difícil a gente conseguir pensar em secretários técnicos, né, e ele também comentou aqui que as comunidades deveriam falar sobre o que aconteceu nas eleições para subprefeitos. Acho legal, acho que a Sandra puxou esse gancho quando ela falou lá da comunidade de Forqueta, e seria muito bacana mesmo se as comunidades que tiveram os subprefeitos escolhidos, e até eu vou dizer que o Pioneiro deu uma informação errada hoje, tá? Eu estava lendo uma reportagem do Pioneiro, eles falaram no Pioneiro que todos os subprefeitos foram mudados. Mentira, 3 continuaram da gestão anterior, tá? Então não foi todos que foram renovados. Então, assim, acho que seria bem legal mesmo se as comunidades que não ficaram satisfeitas com as escolhas, ou que não tiveram os nomes indicados, levados pelo menos para essa lista tríplice, que se manifestassem, né? Que dissessem, olha, a gente queria que fosse A, B, C, e não foi escolhido, que pelo menos se manifestassem, não que isso vá alterar o resultado, mas que pelo menos se manifestassem, né? Porque, de repente, isso é importante para a gente mostrar que não está sendo desse jeito que estão falando, né? Porque depois ali na frente vão dizer, não, mas a comunidade participou. Será que participou mesmo, né? Então fica aí a sugestão, né? Que eu acho que é bem válida. Eu acho que quem está na Antônio Câmara, Tomás está dizendo vereador, que tem cedo. que votar. Quem Oi? é vereador tem que votar. Sim ou não? A questão também disse, absteve de votar. Agora de votar, rapa fora do plenário é covardia de vereador. Foi eleito para votar, para Sim. decidir. É sim, é não. Para título do Voto o professor vencido. Dalzotto disse que o novo, do jeito que está, pessoas que ainda estão no novo, vai ser difícil alguém com ética e integridade ficar no partido. O que virou o novo, hein? Virou o velho. Um Opala velho reformado, eu já cansei de dizer, eles te prometem uma coisa que tem uma lisura e uma ética? Por favor. Eu não posso falar porque o que está no processo que foi solicitado, tem coisas ali bem que só depois se o meu advogado deixar falar. Então, depois, agora, vamos apurar essas coisas primeiro. O que ficou provado é aquilo, né? Agora, tem... A live Pois é, olha aqui, ó. Eu vou ler mais uma pergunta aqui, mais um comentário, e depois eu acho que a gente pode passar por uma rodada final entre nós, porque nós já estamos no horário. Mas o Dalzotto também comentou que... Não, mas começou mais tarde hoje, tem que ir mais um pouco. A gente começou às 8h10, então... tu tá na praia, né, Paulo? Tá tudo certo. O Dalzotto comentou uma coisa que eu estava falando também antes ali, quando você comentou, Paulo, de gente que foge na hora de votar, né? Eu concordo com essa opinião dele, de votar a favor. Tem gente que vota a favor porque diz assim, porque a maioria vai dar a favor, então eu vou a favor também. Não, tu tem que votar na tua cabeça. Se tu for um só contra, tu tem que ser um só contra, tu tem que mostrar o teu posicionamento. Tu tem que dar satisfação para os teus eleitores. Teus eleitores te botaram lá para votar contra aumento, então tu vai votar contra aumento. Se tu vai ficar com antipatia com os teus pares, o problema é deles. Você tem que prestar contas para o seu eleitor. Concordo muito com essa opinião dele. E o Tomásio trouxe uma pergunta aqui. O que vocês acham da UAB, União das Associações de Bairros? Mesma coisa, não vejo os bairros votando. Pois é, gente. União das Associações de Bairros, né? Parece que fica também sempre as mesmas pessoas lá, e eu acho que nem sei se as pessoas sabem quando é que tem eleição para isso, né? Posso falar? Pode. Comentem. Vamos lá. Quanto tempo faz que o Valdir Walter está ali nesse troço ali? Eu sei, tu que tem que dizer, eu voltei para Caxias ano passado. Desculpa, o Valdir Walter ali ele está de carteirinha, ele tem bastante gente assim que bate palma para ele e tal. Então é o tipo de coisa assim, acho que isso é uma coisa que nós deveríamos começar com o pessoal, tá? E começar a limpar isso aí. Começar a trazer gente da direita lá dentro, mas de uma direita séria, não de uma direita meia boca, né? Aquela direita que Maria vai com as outras, uma hora quer, uma hora não quer, tal, vai lá e não. Ou faz a coisa certa ou tchau. Então, eu sou contra essa UAB ficar na mão do Ed Eloy Frisso, tá? E do Valdir Walter. Lembrar uma coisa sobre essa UAB, antes de passar para o Paulo e para o Gustavo.
Eu até abri aqui no Instagram, ó, a UAB faz encontros de formação de presidentes de bairro. E no dia 4 de dezembro teve um encontro cujo tema era capitalismo manipulatório, a heterogeneidade da classe trabalhadora. Por que o capitalismo cria crises? Olha o tema do encontro. Vocês acham que isso é formação de líder de bairro? Criticar o capitalismo faz parte do programa de formação de um líder de bairro? Eu achava que líder de bairro tinha que aprender sobre poder público, sobre como chegar na prefeitura, sobre como chegar na Câmara de Vereadores, sobre como encaminhar pedidos. Mas a formação dada pela UAB para os presidentes de bairros é dizer que o capitalismo é manipulatório. Vejam bem, senhores. Eu só quero fazer uma pergunta sobre isso. E quantos ex-presidentes de bairro se elegeram vereador? Eu só queria saber quantos votos a UAB tem na Câmara de Vereadores. Quem ela elegeu? Não sei, não vou dizer que não elegeu ninguém, eu não sei. Agora, já que são líderes de bairro, tem que concorrer, tem que se eleger. Esse é um assunto que a gente pode levar adiante, né, Tati? Sim, eu acho que a gente pode deixar esse tema no radar para a gente tratar dele na próxima. Quantos que passaram lá na diretoria da presidência, concorrendo e se elegeram vereador? Vamos ver isso aí. Não sei, mas é uma pergunta boa. É uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. Vamos descobrir isso aí. E não esquece de falar com o Iago para ir lá do centro, hein? Tonoli, um beijão para ti. Infelizmente não, vamos ver se a gente consegue jogar ela um pouquinho mais tarde, tá? Que daí tu pode assistir ela tranquilo, tá? O Antônio Carlos Tonoli é meu amigo, gente finíssima, gosto muito dele, tá? Não sei se o Paulo conhece, tá? O Tati e o Gustavão, garanto que não, tá? Ele comentou ali. Ainda não tive o prazer. E assim, ó, resposta do Tomasi, tá? O Iago foi na CES hoje, então daqui a pouco deve ter o videozinho, Que ótimo, vou aguardar com muito interesse o vídeo dele. Não, e eu vou com ele de novo, eu te prometi, eu vou. Bem. Como qualquer outro vereador lá dentro, se me der abertura, qualquer outro vereador que me der abertura, tá? Eu também vou lá com ele sem problema nenhum. Boa. Tá? O professor Galzeto está dando os parabéns pela live. O Alexandre falou que já foi presidente de bairro, mas nunca concorreu a vereador. E o Sérgio Cis está aqui também nos acompanhando. Então, um abraço para ele. Ele falando, a saúde é um caos, concordo, né? Até porque esse vídeo que o Iago postou hoje ali, eu estava assistindo antes, né? Gente esperando 4, 5 horas lá na UPA, né? Enfim, a Nádia aqui, agradecer. A Nádia, desde a semana passada, a gente está em contato. Aí a Nádia está nos apoiando também. Então, agradecer a todo mundo que participou aí, né? Que deixou seus recadinhos, que nos deu audiência aí. E já passo, então, para os meninos fazerem... Já faço a minha despedida aqui, já passo para os meninos fazerem suas considerações finais. E semana que vem a gente está de volta, né, meninos? Oficialmente no estúdio. Tá bom? Então, vamos lá. Vai lá. A prova de... Não, Paulo, começa a tua. Deixa eu dar um abraço do Sérgio Sisto e dizer que, do meu modo de ver, é um grande nome para a saúde, já que a saúde pública não teve como, para a saúde privada. O Hospital Pompeia, Hospital Geral, são hospitais que trabalham com a grande parcela do SUS. Olha que o Serginho cairia como uma luva num desses hospitais aí, lá gerenciando, atuando de diretor de alguma área para melhorar o atendimento, melhorar o fluxo, melhorar o rendimento financeiro dos hospitais, porque a maioria deles passa por dificuldade. Fica uma dica aí. No mais, um beijão a todos vocês, um abraço a quem nos acompanhou, principalmente o que escreveram, participaram, a gente respeita muito, né? E até terça que vem, então, lá no estúdio do podcast Puruma, Caxias Melhor. E durante a semana, vão metendo bala tudo que vai aparecendo aí, tá bom? Um beijão para vocês. É isso aí. É isso Doutor aí. Gustavo? Eu queria agradecer de estar com vocês aqui, que sempre é um prazer, né? E ver vocês aí bem, toda essa coisa. Mas eu queria terminar com uma frase do escritor português, essa de Queiroz, que faleceu em 1900, né? Um escritor português, que ele disse que os políticos e as fraldas devem ser trocados de tempos em tempos, pelo mesmo motivo, né? Então, assim, você
ele dizia isso, né? Ele escreveu isso. Pelo mesmo motivo. Então, assim, o que eu acho, assim, eu sou completamente contra a reeleição, contra. É igual um trabalho, você faz uma experiência ali, se você não se mostrou eficiente, assim, a ponto de se destacar muito em relação aos outros, você não tem que se reeleger. Esse é o meu pensamento, né? Então, essa frase dessa de Queiroz, eu queria deixar aí para as pessoas refletirem. E um grande abraço aí às pessoas que acompanharam a gente ao vivo aqui e a vocês, né? Que moram no meu coração. Bom, Boa. agora ficou contigo aqui, né? Vamos lá. Ontem eu fui assinar um papel, um documento, e casualmente era uma caneta lá que tinham me prometido, né? Da empresa que o Sérgio trabalha. Sérgio, tu tá me devendo caneta. Gente, cara, muito boa. Essa semana e semana passada ali, eu tenho uma irmã que é médica e eu converso com vários médicos. O Serginho tem eu chamo ele de Serginho, né? Ele tem assim um conceito muito bom. Gosto muito dele e vamos lá. Em referência ao Scalco, fico aguardando ainda o documento e as coisas dele para poder eu me redimir perante a imprensa, né? As redes sociais. Em relação ao Tomasi, assessoria jurídica do Iago, muito obrigado. O que eu peço, imediatamente vocês me respondem, é assim que eu quero. Gostaria que outros vereadores fizessem, mas infelizmente não dá. Iago, me desculpem quem gosta ou não gosta, o Iago, para mim, é um guri que faz a diferença na política de Caxias. Faz a diferença mesmo. Gosto dele, não vou deixar de gostar. A partir do minuto que ele fizer uma coisa errada, também deu para ele. Eu sou muito certo. Nós conhecemos desde 2016, quando nós de bandeira da mão era fora Lula, Dilma, toda aquela roubalheira. Então, assim, boa noite a todos. Semana que vem, coletos à prova de bala, segurança lá no podcast. E vamos tocar o barco. Boa noite, gurizada. Vamos lá. Deixa eu aproveitar uma fala do Ivan agora, que o Ivan tem essa liberdade e essa porta aberta lá no escritório, lá no gabinete do Iago, que eles consigam, com rapidez, a filiação desse assessor de bancada do PL lá, a filiação dele no PL, né? Porque mesmo que não sendo obrigatório, mesmo que não sendo, eu acho que se o cara vai trabalhar para um partido, tem que ser filiado ao partido. Eu acho, a minha posição, só isso. Sim. Maravilha, gente. Um beijo a todos. Paulo, aproveite a praia por nós aí. E semana que vem a gente se encontra no estúdio. O doutor Gustavo ainda não vai estar no estúdio, mas a gente vai estar lá, né, já para continuar, para abrir a segunda temporada, né? Essas nossas lives foram extras. Segunda temporada oficialmente começa no dia 14. Um beijo para todos. Boa noite.